Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Porto. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no site de RI. For English, please press the interpretation button located on the bottom right side of your Zoom application and choose Audio in English. For those listening to the conference call in English, there's an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que envie seu nome e empresa através do ícone de Q&A. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que possamos lê-la em voz alta. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da Porto, projeções e metas operacionais e financeiras, que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de convidar os executivos da Porto para iniciar a apresentação. Bom dia, senhores. Olá, muito bom dia. Eu sou o Paulo Kakinoff e é um prazer fazer parte da apresentação dos resultados do primeiro trimestre deste ano aqui da Porto com vocês. Estão também aqui comigo o Celso Damadi, nosso CFO, o Domingos Falavina, diretor de RI, além dos CEOs das verticais e o Head da Porto Asset. A nossa busca pelo aperfeiçoamento no cuidado com o bem-estar, saúde e patrimônio das pessoas tem se refletido em índices de satisfação que nos deixam ainda mais motivados para nos aprimorarmos cada vez mais. Comentaremos sobre alguns desses indicadores ao longo da apresentação. Além disso, ficamos felizes por apresentar mais um trimestre de crescimento do resultado através da estratégia de diversificação e fortalecimento das 4 verticais e do ecossistema da Porto. Dessa forma, gostaria de destacar os 10 bilhões de reais de receita nesse primeiro trimestre, estabelecendo um novo patamar de resultado para a organização, assim como o lucro líquido de 832 milhões de reais, um crescimento de 28% em relação ao primeiro tri do ano passado, colocando uma nova perspectiva de resultado para a companhia. O ROAE de 24% em relação ao primeiro tri de 2024 representa um crescimento de 3 pontos percentuais e os indicadores estruturantes que nos levam a celebrar esse resultado, mas especialmente também geram uma expectativa muito positiva para os próximos trimestres, é o número recorde de clientes que nós alcançamos no ecossistema Porto, 18 milhões ao total, 32 milhões de negócios realizados e um patamar de NPS também histórico para a companhia de 88 pontos. Quando demos resultados pelas verticais, na Porto Seguro, nosso negócio de maior contribuição para com o resultado, crescemos em todas as carteiras, alcançando 17,3 milhões de itens e negócios, um crescimento de 15%. A sinistralidade aumentou em 2,5 pontos percentual, especialmente na comparação com um trimestre do ano passado, que foi excepcionalmente baixo na sinistralidade do auto. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Adicionamos na Porto Saúde 360 mil clientes, sendo 139 no Seguro Saúde e 221 mil no Odonto. E a sinistralidade, que já vinha em patamares bastante baixos, registrou uma redução de 1,6 ponto percentual. No Porto Bank, crescimento da receita de 29% e um dos indicadores mais importantes, uma redução na inadimplência, medida no subsegmento over 90 de meio ponto percentual, o que é uma notícia importante considerando-se as projeções de deterioração de crédito que boa parte do mercado fazia até então. A Porto Serviço, um crescimento de 20%, alcançando um EBITDA de 113 milhões de reais
e a margem também se expandiu em 1,4 ponto percentual. Para entrarmos num detalhamento ainda maior em cada uma dessas verticais, gostaria de convidar o Celso Damadi. Celso, por favor. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vou dar sequência aqui à apresentação, que o Kaki comentou, vou dar um pouco mais de detalhe. Então, o nosso crescimento de receita totais de 15% é um conjunto das 4 verticais que nós estamos falando. Crescimento de vidas no saúde, crescimento de negócios na Porto Bank, Porto Serviços, outros negócios crescendo 23%, outros negócios que eu digo não relacionado a Porto Seguro. Então, nós temos um conjunto de verticais crescendo acima de 20% e a vertical seguros crescendo 6,5%. Então, esse crescimento de 15%, ele beneficia muito o nosso ecossistema, a nossa diluição de despesa. O nosso ganho de despesa administrativa nesse trimestre foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre passado. Então, a gente vem dando continuidade ao nosso ganho de produtividade, de eficiência operacional, que nos deixa mais competitivo, que nos deixa com uma rentabilidade melhor, mas muito mais competitivo para a gente continuar nesse ritmo de crescimento. Aqui a gente vê o crescimento de seguros de 6,1%, na vertical saúde com 35%, na vertical bank com 29%, a vertical serviços cresce 9,4%, mas a vertical serviços, tirando o relacionamento com a Porto, cresce mais de 23%. Então, isso traz para nós um ganho de produtividade, uma diluição de custo fixo muito relevante para esse resultado. E aqui a gente coloca um resultado em todas as verticais de negócio de 22%. E agora, no trimestre, a gente pode dizer que em todos os negócios, porque na Porto SA também nós demos um ROI acima de 22%, né? Como o Kaki já mostrou. E aqui no Porto Saúde, aqui na Porto Seguro, um ROI de 23%. A Porto Seguro, ela tem uma sazonalidade no primeiro trimestre, ela tem um ROI menor no primeiro trimestre historicamente. O primeiro trimestre de 2024 foi um primeiro trimestre com muitas coisas conjuntas boas. Além disso, no primeiro trimestre de 2024, nós tivemos também um ano sazonal, um ano bissexto, que nós tivemos 29 dias em fevereiro, isso gera um prêmio ganho maior. Nós tivemos também no primeiro trimestre de 2025 uma sinistralidade que veio do Natal e Ano Novo do ano de 2024, que foi um feriado prolongado, que ficou um pouco acima dos nossos cálculos de provisão de BNR. Então a gente teve um descarrego um pouquinho maior de sinistralidade no primeiro trimestre de 2025. Então isso nos deixa tranquilo em relação à frequência e severidade, e a gente continua mantendo o nosso guidance de sinistralidade para seguros também. Então isso não nos preocupa, porque são coisas atípicas que aconteceram nesse primeiro trimestre, e no primeiro trimestre de 2024 nós tivemos um ano bastante seco também, e que foi um resultado muito acima da média para o primeiro trimestre de 2024. Agora, na Porto Saúde, a gente teve um ROI de 40%, no Porto Bank de 27% e em serviços de 26%. Então, quando a gente analisa o nosso ROI consolidado, 24%, e o nosso ROI sem excesso de capital, sem excedente de capital, com 27%. Então, este ROI de 24% tem vários componentes aqui. Nós tínhamos no ano passado, neste primeiro trimestre de 2024, 30 milhões de negócios que nós descontinuamos com prejuízo, né? A Mobitech, a Tecfácil. Isso nós já comentamos com vocês no último trimestre de 2024, e se concretiza agora realmente, essas operações não estão mais com prejuízo, então isso ajuda também. Outra coisa que ajuda também foi a nossa geração de caixa em 2024, a gente entra em 2025 com caixa quase 2 bilhões maior do que 2024, isso gera uma receita financeira melhor. Isso também está no nosso guidance, também está se concretizando. Além disso, o CDI médio do período de 2025 foi maior que o período do primeiro trimestre de 2024. Então, esse conjunto de coisas, que é crescimento de prêmio, diluição de DA, aumento de receita financeira, redução de sinistralidade de saúde, melhora de inadimplência do banco,
trouxe esse resultado recorde para a gente de 832 milhões nesse trimestre. E além dos negócios que estavam com prejuízo em 2024. Então, acho que aqui também temos uma conjuntura de fatores que levou a esse resultado recorde, esse retorno sobre o patrimônio também muito interessante para nós. E aqui, uma das coisas que a gente vem falando muito, trabalhando muito, é essa diversificação. Então, aqui a gente vê que em no primeiro trimestre, nós tivemos um resultado de 57 de participação em seguros, 6 em serviços, 21 no Nubank e 15 em saúde. E aqui a gente percebe já nesse trimestre como a diversificação está acontecendo, conforme a gente vem falando também nos últimos trimestres, é uma estratégia nossa de crescimento. E o seguro representando 42% do nosso lucro, os serviços passando para 7%, o banco passando para 26% e saúde 24%. Isso dá para nós, como a gente vem comentando, que um negócio que tem sazonalidade, que nem no saúde, sazonalidade para uma sinistralidade mais baixa no primeiro TRI, o automóvel com uma sinistralidade mais alta no primeiro TRI, a gente vai vendo um compensando o outro, ajudando o outro, e aí o nosso resultado fica mais estável a cada trimestre, né? Então a gente diminui um pouco a sazonalidade trimestral com essa diversificação dos negócios, tá? E aqui, por último, o nosso resultado financeiro, como eu comentei, a gente não tem muitas mudanças de alocação, mas a gente fez o ano passado, vocês lembram também, uma rolagem de título, onde a gente aumentou também a nossa taxa média. E também tivemos uma inflação um pouco maior no primeiro trimestre, que nos ajudou também na remuneração das nossas NTNBs. Então, este conjunto de coisas que eu comentei aqui trouxe os nossos resultados para esse patamar nesse trimestre. Eu queria chamar aqui o Dom para continuar e dar um pouco mais de detalhes para vocês. Dom, por favor. Obrigado, Damadi. Bom dia a todos. Se a gente prosseguir agora, a gente vai fazer uma breve análise de cada vertical e finalizar um pouco com guidance e um pouco das áreas que a gente continua dando foco em crescimento. Quando a gente olha a vertical Porto Seguro, a gente, como o Damadi comentou, um crescimento de 6%. Acho que vale destacar que o trimestre passado, ano contra ano, estávamos crescendo 4%. Então a gente vem acelerando a mesma coisa, principalmente, aliás, puxado pela vertical de automóvel. Trimestre passado crescendo em torno de 1,5%, agora acelerando para 4,5% e com crescimento de duplo dígito, tanto em patrimonial quanto em vida. Quando a gente comenta essencialidade, acho que o Damadi comentou bastante a questão da sazonalidade do primeiro trimestre e do primeiro semestre. Historicamente, o segundo semestre sendo mais forte. O primeiro trimestre de 2024 foi, de fato, um trimestre muito seco, de resultado muito forte. E mesmo com uma sinistralidade de 60%, atingimos um ROI de 22% na vertical Porto Seguro, que consideramos um ROI muito saudável, principalmente ajustado pela sazonalidade. No patrimonial e no vida, índices de sinistralidade super saudáveis. Aqui no vida, acho que vale a pena só destacar que a gente vem com um crescimento muito forte do produto seguro viagem, que tem uma sazonalidade mais forte nos primeiros trimestres. Então, para o primeiro trimestre, e dado esse crescimento do seguro viagem, é uma sinistralidade de 39%, que, de novo, consideramos saudável. Por fim, o ROI de 22% no período. E aqui, acho que o Damadi também passou, a contribuição do automóvel ela vem caindo dentro da operação devido ao crescimento forte dos demais ramos. E dentro do todo, a seguradora ficou ao redor de 40%, com o automóvel 60% dos 40%. Então, estamos falando aí de, nesse trimestre, ao redor de meio 20%, 25%, 27% de contribuição do automóvel para o resultado consolidado. A gente passando para o saúde, acho que o primeiro destaque que a gente quer passar aqui é um crescimento forte de vidas, 140 mil vidas ano contra ano. Aqui, acho que é muito em relação ao canal corretor, que a gente deu um destaque já no Porto Day. A gente, há 5 anos atrás, tínhamos 1.000 corretores vendendo uma pólice de seguro nos últimos 12 meses e fechamos 2024 com aproximadamente 6.000, 6.500 corretores com a produção de saúde. Então, a capacidade do SAMI de produtar maior quantidade de corretores engajados no projeto são os principais contribuidores para um crescimento de prêmio de 35%, com 140 mil vidas adicionadas. Quando a gente olha para a lucratividade, aqui na verdade o oposto do automóvel acontece. O primeiro trimestre do saúde, ele costuma ter sinistralidades mais baixas
e ROIs mais altos do que na média. Ainda assim, comparado ano contra ano, de fato um trimestre muito forte, com quase 40% de ROI e 180 milhões de lucro. Os principais motivadores aqui na nossa perspectiva são um contínuo controle de fraude, um contínuo trabalho do time médico Porto, um controle muito digital do fluxo da vida do cliente dentro da Porto Seguro, e uma capacidade de produtar e precificar que faz com que o produto seja caiba no bolso do cliente e ao mesmo tempo seja economicamente viável para a gente. Então, um ROI de 40% no saúde no trimestre. Quando a gente olha aqui uma quebra da sinistralidade junto com o odonto de 70,8 e de 69 aqui, de novo, aquele comentário de precificação, controles, ajudando na subscrição. Passando aqui para a vertical do banco, do Porto Bank, a gente tem um crescimento de 25% nos negócios, um NPS que consideramos aqui para o segmento bancário, um NPS muito bom de 75% e um crescimento de lucro de 29% ano contra ano, também um crescimento relevante, atingindo 192 milhões de reais de lucro e 27% de ROI. A gente sempre gosta de trazer o índice de eficiência da Porto, do Porto Bank, por ser uma métrica importante comparada pela indústria e analisada pela indústria, em que a gente tem índices de eficiência comparáveis a bancos 100% digitais. A gente acredita que isso com o crescimento do banco e alavancagem no canal corretor, essa dinâmica de um índice de eficiência par e passo aos bancos digitais deve continuar sendo uma realidade. A gente também decidiu abrir aqui o ARPAC, por ser uma métrica constantemente usada pelos bancos digitais, e atingimos aqui no primeiro trimestre de 2025, podemos notar primeiro um crescimento sequencial e 146 milhões, que dá aproximadamente $25 de ARPAC por cliente, que também coloca o Porto Bank entre os melhores em termos de capacidade de monetizar a base de clientes. A carteira nossa cresceu 14,4%, um pouquinho acima do que a média do setor cresceu. Perdão, aqui desse lado, o índice de inadimplência, acho que aqui até comentou um pouco também, mas índice de inadimplência super saudáveis, né, com até melhora sequencial. Aqui a gente passa agora, na verdade, para Porto Serviço, a nossa última vertical. Executamos 730 mil atendimentos ao automóvel, quase 700 mil a residências. NPS, vocês podem reparar que praticamente em todos os slides nossos é um foco da empresa, a qualidade do serviço, acreditamos que gera valor para a empresa, para os acionistas e para os clientes. Então, NPS aqui de 80 pontos e um dos grandes esforços e razão pela criação da Porto Serviço foi, né, o crescimento da receita fora do ecossistema Porto. Então, nesse quesito, a gente cresceu 24% ano contra ano, e vocês podem ver que a contribuição ela chega em 24%, saindo de 21% há um ano atrás. Então, a diversificação de receita dentro da Porto Serviço para fora da Porto, ela continua sendo uma realidade. O lucro, consequentemente, atingiu 67 milhões de reais, com um ROI em constante melhora. Esse ROI ele melhora, conforme a gente já comentou em alguns outros trimestres, como consequência de um crescimento da base da operação. É uma operação que tem um capital empregado regulatório praticamente nulo, e um ágio que ele vem sendo amortizado da aquisição da CDF. Então, conforme a operação vai crescendo e o ágio perde representatividade, o ROI deveria manter uma tendência de alta. Aqui o guidance, a gente está mantendo o guidance inalterado. Eu imagino que vocês vão entrar no Q&A alguma pergunta do guidance. O único índice que a gente está mais notoriamente abaixo do range seria a sinistralidade da Porto Saúde, o que, de novo, é super sazonal do primeiro trimestre, né? Segundo e terceiro trimestre costumam ser mais forte, é natural da indústria, e o quarto trimestre é um pouco melhor, mas não tão bom quanto o primeiro trimestre. Então, hoje a gente não vê nenhum motivo para nenhum tipo de revisão do guidance. A gente sempre deixa aqui uma ideia, né, um big picture de como é que a Porto Seguro está nos diversos ramos, né, e com os crescimentos, e a gente sempre gosta de dar um destaque para alguns segmentos que a gente vem dando mais foco, né, com participações ainda pequenas, né, 2,6% no cartão, 3,5% no consórcio leve, o quanto que a Porto vem crescendo, né, 14, 38 versus o mercado crescendo 13, 15 e assim sucessivamente. Então, para dar uma ideia um pouco do potencial de crescimento é onde a gente vem focando.
Com isso, a gente acaba a apresentação e a gente gostaria de abrir para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Lembrando que para fazer perguntas, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa primeira pergunta vem de Arnon Shirazi, do Citi. Por favor, Sr. Arnon, seu microfone já está liberado. Fala pessoal, bom dia, parabéns pelos resultados, muito forte. Minha pergunta vai para o Lene, falar um pouquinho da parte de serviços. Acho que vocês têm dado uma boa ênfase para essa vertical recentemente. Eu queria ouvir um pouco mais do que vocês veem de potencial para o B2C. Acho que ainda é um business que tem uma receita incipiente na companhia, mas que, como eu disse, vocês têm dado bastante foco. Então, qual a perspectiva para isso e também parcerias estratégicas, como vocês veem o crescimento daqui para frente? Obrigado. Obrigado pela pergunta, bom dia a todos, obrigado pela participação de todos. A gente tem aqui 3 grandes linhas de segmento de negócio, né? 3 linhas de negócio, tem o contrato porto, tem as parcerias e o B2C, como você comentou, né? O B2C, a gente teve uma grata felicidade esse trimestre, um crescimento aí de quase 130%, né, em receitas, né? Mas como você falou, ainda não é material. E aí eu quero trazer aqui algumas visões aqui mais operacionais do que a gente tem feito no B2C para poder dar um crescimento consistente, né? A gente está numa fase muito de preparação da empresa, né? Agora, no final de março, a gente conseguiu subir todos os serviços que nós temos para o nosso hub de vendas, né? O que significa isso na prática, né? A partir de agora, a gente consegue modelar, projetar, prospectar, colocar serviços por assinatura, fazer testes, praças regionais e tal. A gente vai ter muito mais mobilidade, muito mais rapidez para corrigir, inclusive olhando o funil de vendas, né? Então agora eu posso dizer assim para vocês que a gente começa realmente a operar o B2C para valer. Então isso para a gente foi muito importante. E utilizando os vários canais que a gente tem de venda, né? Então a gente tem o app, tem o WhatsApp, a rede de prestadores. Só para você ter uma ideia, na rede de prestadores a gente visita 14 mil pessoas por dia. Aproximadamente metade nas residências e metade a gente faz aqui na assistência 24 horas. Então, ali também tem uma oportunidade de ampliar a questão do conhecimento do que é Porto Serviço e onde que a gente pode estar ofertando novos serviços. Então, o B2C, a gente preparou a empresa aqui do ponto de vista da operação e agora a gente começa realmente a entrar nessa fase mais forte de produtizar. Acho que esse é um principal ponto, né? As parcerias estratégicas, né, seguem com bom crescimento, né? Até este momento, né, além das 56 parcerias que a gente teve no ano passado, a gente agregou 10 novas parcerias, em especial agora a gente está atacando bastante varejos regionais, então para fora de São Paulo a gente já começa a enxergar uma série de oportunidades, uma amplitude de negócio bastante significativa para a gente. Então eu diria o seguinte, que a gente está nessa fase de preparação, tem bons crescimentos no trimestre e já começa a vislumbrar maiores oportunidades, tanto no B2C quanto também aí nas parcerias estratégicas. Aí, se tiver algum complemento aqui, eu estou à disposição. Claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Prato, da UBS. Por favor, Sr. Caio, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho 2 aqui do meu lado, por favor. A primeira é em relação ao resultado de demais negócios de vocês, né? Acho que veio muito melhor do que o último tri, vocês saíram de um prejuízo de 135 milhões para um lucro, né? Acho que perto de 80 milhões. Eu entendo que vocês tiveram write-offs ali não recorrentes no último tri, que vocês já tinham mencionado, mas chama atenção esse positivo desse primeiro trimestre do ano, né? Então eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe do que houve aqui na vertical, que o resultado financeiro veio bem mais alto, enfim, a linha de posto também veio um pouco diferente. Puder dar um overview desses demais negócios e se esse número pode até ser um pouco mais recorrente, ao invés dos prejuízos que a gente viu ao longo do ano passado, e depois eu volto com a minha segunda, por favor. Ô Caio, é o Celso, obrigado pela pergunta, tudo bem? Ô Caio, nessa linha de demais negócios que a gente coloca, lá também está o nosso resultado financeiro que a gente chama da holding, o resultado de tesouraria. Então nós tivemos em 2024, como você mencionou, como eu mencionei no começo, 30 milhões de prejuízo em outras operações que ficava dentro, que a gente inclui dentro dessa linha, para blindar as outras verticais de negócio. A gente comentou o ano passado também que
essa linha deveria vir para positivo esse ano, porque agora, como eu não tenho mais que absorver esses prejuízos na holding, e o capital aplicado da holding, que é o que a gente chama de nosso excedente de capital, nosso ativo livre, também aumentou em mais de R$1 bilhão. Então, e nós demos esse ano também nessa linha, o nosso modelo de negócio funciona da seguinte forma, né? Todas as verticais de negócio são remuneradas a 100% do CDI. Quando eu dou, e foi no primeiro trimestre de 2024 isso aconteceu, nós ficamos rodando abaixo do CDI, essa linha que eu chamo de holding tesouraria, ela paga essa diferença para as unidades de negócio, para a gente precificar os negócios com 100% de CDI. Porque o risco de mercado, o risco de estar na tesouraria, é assim o nosso modelo de negócio. Então, esse ano nós juntamos 3 fatores para essa linha estar positiva, e vai depender muito da nossa rentabilidade em relação ao CDI, para a gente continuar nesses patamares, mas acredito que essa linha continuará positiva até o final do ano, tudo dentro do que na nossa expectativa. Então, quais são os 3 fatores? O primeiro foi o prejuízo de 30 milhões que nós não tivemos. O segundo, o aumento de caixa e o aumento da rentabilidade média também, o CDI médio aumentou. E o terceiro é que como a gente rodou a 99, alguma coisa do CDI, a holding também não precisou subsidiar, entre aspas, nenhuma operação, porque todas as operações rodaram a 100% do CDI. Este conjunto de 3 coisas traz esse resultado positivo para outros negócios. Dentro desse resultado também tem uma coisa um pouquinho menos, que a gente fala um pouco menos, mas tem o lucro da Porto Asset também. O ano passado nós demos 32 milhões de lucro, este ano a gente está dando um lucro um pouco maior, e esse lucro da Porto Asset a gente inclui nessa linha de outros negócios, que não é holding, não é tesouraria, mas é um outro negócio também, que a gente vem aumentando a nossa rentabilidade, ganhando eficiência de despesa administrativa, temos 10 bilhões de ativos de terceiros na carteira, rodando. Então, esse conjunto de coisas traz esse resultado positivo para outros negócios, que a gente está chamando de outros negócios, tá bom? Tá legal, Celso. Muito obrigado, ficou claro. E a segunda pergunta, se eu puder, é relacionada à vertical de seguros. Primeiro, se vocês puderem dar um pouco de overview de como vocês estão vendo o cenário competitivo do Alto. E segundo, em relação à sinistralidade, entendo a sazonalidade normal, né, de primeiro trimestre, mas chama um pouco a atenção, dado que a gente aparentemente não teve nenhum grande evento, e foi um aumento relevante, né? E a outra coisa é que vocês têm ficado com uma sinistralidade no alto até mais parecida com a indústria, né, recentemente. E é um pouco diferente do histórico, eu acho, mais longo de vocês. Eu queria saber se vocês conseguiriam dar algum tipo de diagnóstico do por que esse número tem convergido um pouco mais versus o número da Porto, dado que vocês são os líderes de mercado, né? Sempre tiveram índices melhores. Se puderem dividir um pouco o que vocês acham aqui também. É isso. Obrigado. Fala, Caio. Bom dia, Rivaldo Leite. Em relação ao mercado, a gente está em linha. Esse ano está um ano até melhor em vendas. Estamos com crescimento de 135 mil itens na frota, então entendemos que em relação ao mercado estamos até um pouco diferente em relação a períodos anteriores em relação a vendas. Em relação à indústria da sinistralidade, a gente não pode esquecer jamais que, em virtude da criação da vertical de serviços, nós temos um markup, e esse markup ele equivale aí a 2,5% a 3%. Então é isso que hoje nos deixa em linha quando você compara com a SUSEP. Se não tivesse essa marcação, nós continuaríamos com essa diferença em relação ao mercado. Em relação à sinistralidade, como foi dito aqui, nós tivemos um período no ano passado muito excepcional, completamente diferente de outros anos. Foi um período seco, que não teve grandes enchentes e também não teve um volume de colisão grande. Esse ano foi diferente, esse ano foi um período mais ou menos esperado. Entendemos como um período de normalidade, foi o que ocorreu nesse TRI. Então teve um pouco mais de enchentes, só que enchentes menores e espalhadas em algumas regiões do país.
Com isso também, com um volume de chuva maior, aumentou um pouco o índice de colisão, que também reflete um pouco na sinistralidade do terceiro. Então, em um resumo rápido, entendemos que está tudo dentro da normalidade, em linha com o nosso guides, e isso já era previsível nos nossos acompanhamentos aqui, e entendemos um terceiro TRI bem melhor do que esse, segundo TRI. Caio, em complemento à resposta já bastante completa do Rivaldo, a gente tem observado na série histórica que há, sim, alguma variação na sinistralidade entre primeiro e segundo trimestres, porém, no semestre, olhando os últimos 10 anos, a sinistralidade está relativamente estável. O que nos sugere, e é muito provavelmente que vai acontecer também nesse ano, que a sinistralidade desse segundo TRI não terá um evento como foi o Rio Grande do Sul no ano passado, de forma em que estamos apontando para um semestre normal, mesmo considerando o primeiro TRI muito anormal no ano passado. Quando a gente teve o advento do Rio Grande do Sul, na média foi um semestre típico, e é o que a gente imagina que será também a soma dos dois TRIs nesse semestre de 2025. Tá ótimo, ficou super claro, Kaki e Rivaldo. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e por abrir para as perguntas. Duas do meu lado. Primeira, com relação à unidade de banco. O NII foi bem forte, né? Tanto olhando a métrica contábil aqui, sem ser a visão gerencial, mas também olhando pela visão gerencial, a gente viu aqui um crescimento de NII que, dependendo dessa visão que você olha, quase de 15% a 20% tri a tri. Implica aqui uma expansão de NIM bem relevante no trimestre. Queria só entender o motivo do NII ter sido tão forte no contábil para dar uma ordem de magnitude. Rodou aqui tri a tri. Ano passado, primeiro tri 560, 580, 600, 600, veio 730 esse tri. Então foi um pulo bem grande, quase 150 milhões de reais. E aí minha segunda pergunta é com relação à vertical de seguros. Eu notei que teve uma expansão bem relevante também de itens aqui, tanto na parte de P&C quanto na parte de vida. Queria só entender que produto que vocês, imagino que é algum produto novo que vocês estão lançando, se a gente deveria prestar atenção ou não. Deu uma diferença de unidades seguradas aqui bem relevante. Obrigado. Crespan, Loução aqui, bom dia, obrigado pela pergunta. A gente vem trabalhando muito forte, em especial nas nossas carteiras de empréstimo e financiamento, já há mais ou menos há uns 2 anos, numa redistribuição de portfólio de produtos, onde a gente tem privilegiado produtos com maior rentabilidade. Em especial quando a gente fala na carteira de financiamentos de veículos, que a gente vem reduzindo desde que nós tomamos uma estratégia de atuar mais em clientes do nosso ecossistema. Teve uma substituição importante, nós diminuímos essa carteira e começamos a avançar numa carteira, por exemplo, nessa comparação de receitas geradas em empréstimos de veículo, numa carteira de refinanciamento que a gente chama aqui de car equity, com uma rentabilidade muito maior. Então, parte importante desse aumento veio do reequilíbrio desses negócios durante o ano, tá? Se a gente pegar a representatividade desses negócios, o nosso resultado do primeiro trimestre do ano passado saiu mais ou menos de 22% para uma representatividade aqui na ordem de 30%. Então isso é relevante. Um outro ponto também que é importante destacar, que com a adequação da 4966, a gente teve uma alteração no stop accrual, que passou também de 60 para 90 dias e também teve uma parte aí que gerou um volume de receita maior, contribuindo para isso também, que pese, obviamente, que quando você ajusta o NIM especial em risco, é desconsiderados as perdas, tá? Eu acho que essa é a mecânica que explica
parte do aumento da rentabilidade aqui. Outra mecânica importante também é a nossa eficiência de distribuir esses produtos no cross-sell, da nossa estruturação também de oferta digital, né? A gente vem trabalhando também aqui na companhia há alguns anos numa disposição de produtos, em especial produtos financeiros, na jornada digital do cliente, o que também favoreceu a distribuição desses produtos, né? Então é basicamente essa a explicação aí do nosso aumento aí de rentabilidade, tá? Bom dia, Rivaldo. Sobre a tua questão, não tem nenhum produto específico. Nos últimos meses, a gente vem falando bastante do nosso novo portfólio de produtos do automóvel, que tem muito a ver com inclusão securitárias, produtos com ticket médio um pouco menor, mas com rentabilidades muito boa. Então, parte se atribui a isso e parte se atribui ao crescimento que a gente já vem comentando nos últimos meses, não automóvel, principalmente no Vida, tanto Vida individual quanto VG, quanto o Viagem também, como o Dom citou aqui, e o residencial também continua em crescimento muito forte. Então, na verdade, não é o único produto, que, por sinal, é muito bom, não está concentrado em uma única coisa, tá? Então, é uma diversificação de produtos com uma base assim estruturada de inclusão securitária muito forte. Não, tá bom, super claro. A minha dúvida era menos automóvel e mais Pense e Vida, e teve um aumento aqui de quase 800 mil itens, né? Tá bom. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Ruetti, do Bank of America. Por favor, senhor Antônio, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço para fazer perguntas. São duas aqui do meu lado. Primeiro, se vocês puderem explorar um tema que a gente discutiu ali no Investor Day, que foi a questão de ganho de sinergias, né, entre as verticais dentro do Alto, né, dentre as diversas marcas que estavam operando com estruturas diferentes. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho mais, ou se tem um trabalho a ser feito aqui ainda, ou se a maioria das sinergias já foram capturadas, tá? Essa é a minha primeira pergunta. Uma segunda, se vocês puderem explorar um pouco mais aqui a questão da inadimplência na vertical de banco, né? Ela teria caído no tri passado, né, com a venda da carteira. Eu só queria que vocês ajudassem a gente a entender um pouquinho melhor essa performance no tri a tri, né, dada a venda de carteira aqui e o que explica a dinâmica no tri a tri da inadimplência. Obrigado. Vou começar pelo tema das sinergias, depois eu passo para o Loução falar sobre a pergunta específica da inadimplência. A gente acredita sim que há um potencial adicional para sinergias e evidentemente que a gente se beneficia muito desse efeito de escala. Os crescimentos das verticais, das unidades de negócios, evidentemente não se refletem, né, nos nossos custos de SG&A, e a gente tem ganhos ou acréscimos, adições marginais na nossa estrutura para dar conta de um volume, mesmo com crescimentos nesses patamares que nós estamos vendo. Projetando para os próximos anos, a gente continua, né, vislumbrando oportunidades de crescimento bem significativas nos nossos negócios, sem grande variação, por exemplo, no nosso headcount total. Além disso, o advento de novas tecnologias já tem apontado para nós oportunidades adicionais, não previamente mapeadas, né, de outros ganhos. Acho que um bom indicador desses dois efeitos que nós estamos mencionando aqui é a evolução da nossa DA. Tá? A gente falou pouco até aqui nesse call, mas também estamos alcançando novos patamares inéditos para a organização, e tudo isso combinado com investimentos adicionais em qualidade, né? Estrutura de serviços, o nível de atendimento, diminuição de contact rate, né? Que é a quantidade de vezes que o cliente precisa de um contato telefônico conosco, sendo reduzido bastante por assertividade nas jornadas, digitalização. Então, nesse caminho, a gente ainda vê boas oportunidades que deverão ser capturadas aí
ao longo dos próximos 36 meses. Esse é o nosso plano básico. O Kaki deu uma resposta bem focada no custo, né? E como vocês modelam, vocês sabem que a gente está implementando isso em 25, então você nunca pega o ano cheio na parte de custo. Mas só para lembrar que na parte de receita também tem um ganho, e para exemplificar um pouco, que é um corretor da marca Azul, quando ele ia renovar, ele não via necessariamente no sistema Azul a marca Porto, né? Então a gente não abre dados de conversão, né, para cada cotação, quanto que a gente de fato converge. Mas a gente já nota ganhos de, por exemplo, o corretor, né, cota marca Porto e agora no mesmo sistema ele consegue vender Azul e Azul Porto. Isso gera um incremento de receita também, que a gente também deve capturar na sua plenitude em 2026. Ótimo, Adendo. Até por conta do nosso potencial de cross-sell, né? Todas essas oportunidades cruzadas ainda oferecem um campo imenso para a gente de crescimento. Lúcio. Antônio, Rivaldo, tudo bem? Acho que ainda faltou um pontozinho que você trouxe aí como referência, e é a nossa mudança de sistema, de plataforma, onde todas as marcas agora são emitidas, todas as apólices são emitidas em uma única plataforma, que a gente chama aqui o projeto de R3, e nós já falamos em algum momento sobre isso, acho que é por isso que você trouxe essa questão. Nós vamos terminar todo o processo agora em agosto. Já temos um ganho operacional em relação a isso. Vocês vão começar a observar isso na nossa DA. E a partir de agosto, acho que tem um ganho um pouco maior ainda, mas o processo todo finda-se em agosto. Oi, Antônio. Falando um pouco da inadimplência, né? A gente tem sempre no primeiro trimestre de cada ano, o que a gente até no mercado consensa como um período mais puxado de inadimplência em função de todas o perfil de consumo nos últimos meses do ano e, obviamente, no primeiro ano, um desembolso das famílias, como situações de IPVA, IPTU, questões escolares também. Então, é normal que o primeiro trimestre a gente tenha uma oscilação um pouco maior. Adicional a isso, nós, com a mudança também da 4966, levando o stop accrual para 90 dias, você também tem um impacto, né? Então, se a gente considerar que o número normalizado é 6,1 para 6 agora, a gente teve praticamente a gente manteve um padrão de inadimplência, porque se você considerar também com a venda da carteira, o nosso número seria de 5,2 no último TRI e agora foi 6%. Então teve esse aumento em decorrência desse ajuste da 4966. Operacionalmente falando, a gente reforça o guidance que nós colocamos para este ano e tivemos aí um trimestre dentro do que a gente imaginava que seria mesmo. Ótimo, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Por favor, senhor Eduardo, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, Kaki, Dom e Damad. Parabéns pelos resultados. Queria só fazer uma provocação em relação ao guidance e ao resultado. Sim, o primeiro TRI geralmente é um TRI mais fraco e por diversos motivos aqui a gente viu alguns one-offs também que provavelmente vão melhorar bastante o resultado de vocês daqui para frente, né? Tem a 4966 que impactou o banco, você teve inadimplência um pouco maior, sazonal também, saúde é sazonal mais fraco no primeiro TRI, residencial e alto também, né? Não é que o resultado foi ruim em alto, mas foi uma normalização em relação ao ano passado, que foi muito forte. Agora, no segundo TRI, provavelmente a gente não vai ver de novo as chuvas impactando regiões, tipicamente fora do primeiro trimestre. O resultado em si foi muito bom, considerando esses pontos, né? E aí eu me pergunto assim, se o guidance não está um pouco conservador na visão de vocês, ou vocês estariam trabalhando agora na parte mais alta do guidance, né? Obviamente, sim, você tem aí o resultado financeiro que pode
ter uma variação nos próximos trimestres, mas, de certa forma, o CDI maior também ajuda vocês nesse ano, tá? E aí a minha, já a segunda pergunta em relação ao ROI de 24%, que é um ROI excepcional, considerando aí, olhando o passado da Porto, que rodava mais ou menos em 15%, e esses pontos que eu mencionei, de uma sazonalidade pior no primeiro TRI, se vocês consideram esses 24% como piso para esse ano, em termos de ROI, se vocês veem aí o crescimento aí, dessa rentabilidade ao longo do ano. Muito obrigado. Nishio, eu acho que eu vou até pegar essa, porque até curiosamente a gente discutiu isso ontem, e eu tendo trabalhado aí do seu lado, eu falei, pô, se a gente multiplicar isso aqui por 4, né, já fica em patamares altos. E a única coisa que eu ajustaria no seu statement aí é o saúde, né? E aí a gente foi olhar um pouco, porque obviamente a gente faz essas projeções, o Damad vai até comentar um pouco no ROI, a coisa é feita muito mais em nível de detalhe, mas eu estava confrontando aqui, pô, se a gente multiplicar isso por 4, e o que está acontecendo é o seguinte, o saúde está ganhando uma relevância muito grande dentro da operação total. Então se você vir 2024, a contribuição do primeiro TRI dentro do lucro total foi ao redor de 25%. Se você voltar 5, 7 anos atrás, a contribuição do primeiro TRI fizer médias e for arrastando, você vai ver que ela vai caindo. Esse ano, o saúde é 180 milhões de reais, ele é a grosso modo 24%, entre 24% e 25% da contribuição total do lucro. E o saúde é muito sazonalmente forte no primeiro trimestre. Então, conforme essas verticais elas vão mudando a contribuição, essa dinâmica ela muda. E aí, se você ajustar por isso, o guidance você verá que ele não não está fora, enfim, tem questões desse tipo. É um primeiro trimestre que a gente está contente, a maior parte assim, enfim, todas as verticais aí crescendo de maneira robusta, controle de custo, ROIs altos. Mas eu acho que quando a gente fez o guidance, ele ainda está comportado, com exceção, de novo, do saúde, a questão de sinistralidade, que a gente precisa ver como é que evolui, o resto está bem encaixado. Inclusive, até na sinistralidade da seguradora, a gente veio com 53,6, o meio do range do guidance é 53, porque daí é exatamente o que o Damad e o Kaki comentaram, da sazonalidade oposta. A gente tudo mais constante olhando a média histórica, o segundo semestre é um pouco melhor que o primeiro semestre na operação de seguro. Então isso também, né, se tudo correr bem, a gente vê uma convergência para o centro do guidance. Então está muito cedo para dizer que vai ficar fora. E no que se tange o ROI, eu vou deixar o Damad contribuir. Ô, Nishi, obrigado pela pergunta. 24 de piso, tomara, mas é muito complicado. 24 de piso, como o Dom falou, a sazonalidade de saúde pesa mais. Ainda bem que a gente tem essa diversificação agora, né? Então a gente vai ter alguns trimestres agora com seguros realmente voltando com uma sinistralidade mais estável. A gente não vai ver esse aumento de sinistralidade no automóvel o ano todo, isso foi nesse primeiro trimestre. As frequências de março e abril já mostram isso, então a gente está ainda confortável com guidance, porque seguros também é muito difícil você prever tudo o que vai acontecer, a sazonalidade, as frequências a cada trimestre. Então, a cada ano a gente tem algumas surpresas positivas, outras surpresas não tão positivas, então a gente entende que essa diversificação vai trazer um resultado e está trazendo um resultado mais estável para o nosso dia a dia. O ROI, ele está sendo também, a cada ano que passa, a gente tem um peso menor dos nossos intangíveis dentro do patrimônio, que nós compramos, né? No passado, adquirimos a carteira do Itaú, adquirimos a CDF. Então, de um trimestre para o outro, esse intangível que representava 8,1%, 8,2% do patrimônio, hoje representa 7%, até o final do ano ele vai representar menos quase 6%, então ele vai tirando este peso desse ágio que nós pagamos, que nós estamos aproveitando, fazendo o aproveitamento dele agora no sentido de sinergias, né? A gente falou agora de sinergia, mas a gente também tem a sinergia do Residência, que nós trouxemos a fábrica do Residência, que era no Itaú, nós tínhamos 2 fábricas também, hoje estão tombando Residência, em setembro, em agosto, julho e agosto, a gente também termina o tombamento Residência, então muita coisa em andamento para a gente sim elevar o nosso nível de competitividade, o nosso nível de crescimento, consequentemente a gente dilui um pouquinho mais as nossas despesas e consequentemente o nosso ROI
tende, né? Aquele patamar de 15 eu acho que ficou para trás, mas o piso de 24 acho que ainda não. Mas um piso, como a gente tem colocado, um patamar acima de 20, a gente acredita muito. E lógico, se tudo der certo, se convergir muito, a sazonalidade de saúde ajudou muito nesse trimestre com um ROI de 40. Nos próximos 2 trimestres, nós não vamos ver um ROI de 40 no saúde? Provavelmente não, pela sazonalidade do produto. Então, eu acho que essa diversificação vai trazer uma estabilidade maior para o nosso ROI e um ROI crescente conforme a gente vai diluindo esse intangível que está dentro do patrimônio. Então, é um conjunto de coisas que está acontecendo que a gente tem ainda, a gente acha muito cedo para mudar qualquer coisa no nosso guidance ainda. Nishio, a gente instituiu o guidance no ano passado, né? A Porto está, portanto, divulgando o seu segundo ciclo de guidance. E na ocasião, a gente se comprometeu internamente a fazer do guidance uma ferramenta que fosse efetivamente útil, não só para vocês modelarem, evidentemente, mas para que a gente pudesse acenar algum nível de previsibilidade com uma boa acurácia, né, para o mercado. Considerando a típica volatilidade do Brasil, acho que seria para a gente inadequado, né, fazer qualquer ajuste tendo apenas o primeiro TRI percorrido até aqui. É evidente que muitas modelagens, né, sustentam a sua afirmativa de que a gente estaria, no mínimo, né, na faixa superior do guidance apresentado. A gente, felizmente, né, não vê nada que possa sugerir uma grande volatilidade no macro nesse segundo semestre, mas o Brasil, né, tem um histórico que reforça essa nossa cultura de guidance, que é relativamente recente, de manter, né, uma estabilidade nessas projeções, não achando prematuro reduzir a faixa, o range aí do guidance nessa altura do campeonato. Espero que você compreenda e que a gente possa entregar boas notícias também nesse tema ao longo dos próximos trimestres. Perfeito, muito obrigado. Parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Vaz, do Safra. Por favor, Sr. Daniel, seu microfone já está liberado. Fala pessoal, bom dia, parabéns pelos resultados. Acho que a maioria das perguntas foram respondidas. Queria poder explorar aquela parte do capital em excesso que vocês têm na holding de 3 bi. A gente já discutiu algumas vezes no passado, né? Assim, sabe que não é um capital que está livre ali para exatamente vocês distribuírem. Mas queria ver assim, se tem alguma atualização, assim, que a gente pode, né, dar um direcionamento maior para o nível de capital em excesso que vocês querem segurar lá para frente. E aí, meio conectado a isso, entender quais oportunidades inorgânicas que vocês estão vendo no mercado em 2025, se a gente pode esperar alguma coisa, uma movimentação de vocês. Obrigado. Acho que vai ser legal até o Dom dar um detalhamento. Aliás, obrigado pelas perguntas, Daniel. Nesse campo estratégico de M&A, essa tem sido uma das áreas de maior nível de atividade, seguramente nos últimos 13, 14 meses na companhia. Os números de empresas analisadas e negócios que, pelo menos do ponto de vista teórico, poderiam ser interessantes para nós, já ultrapassou aí algumas dezenas, né, de casos realmente analisados. A companhia continua olhando, prospectando o mercado e também sendo prospectada, né? A gente já falou em outras ocasiões do interesse manifesto nas áreas de saúde, banco e serviço. Então é um volume de trabalho bastante material do time liderado pelo Dom, o que realmente nos coloca em posição de dizer a vocês que potencialmente a gente terá, né, movimentos de M&A que possam adicionar conhecimento estratégico, tecnologia específica para essa jornada de crescimento e desenvolvimento que nós estamos tendo. Do outro lado, o Celso vai falar um pouco sobre o capital, pelo mesmo histórico de volatilidade no macro que a gente conhece, e também pelo que a gente está projetando, né, de taxas de crescimento para a companhia, faz muito sentido manter esse nível de ativos livres, né, que a organização está mantendo. É uma combinação, eu diria, da nossa própria filosofia,
relativamente conservadora nesse sentido, a agenda que a gente pode ter oportunisticamente de M&A e as próprias taxas de crescimento que a gente está vislumbrando justificam, a nosso ver, esse capital em excesso. Celso. Daniel, complementando um pouco, a gente comentou isso um pouco no ano passado, a gente falou até no nosso Porto Day, né, sobre se tudo correr como a gente está planejando, então a possibilidade da gente subir essa distribuição para 50%, então tudo uma possibilidade, porque a gente vai ver também, como o Kaki falou, as oportunidades que a gente tem de M&A, a nossa geração de caixa realmente está muito forte, né? Então a gente também tem um trabalho aqui de apetite a risco, onde a gente olha o tamanho, a empresa vai ficando maior, e essa solvência, essa solidez nos deixa tranquilo para a gente crescer em todos os negócios, sem se preocupar com margem de solvência ou com índice de Basileia. Então a gente pode crescer em todas as unidades de negócio sem ficar se preocupando se a gente vai ter um parceiro ou não, se a gente vai ter um acionista ou não, porque nós temos capital suficiente e margem de solvência suficiente para suportar crescimentos no banco de 30%, no consórcio de 40%, no saúde de 35%. Então, nos dá um conforto, a gente está no caminho certo e esse capital vai servir para alavancar esse crescimento nos nossos próximos 5 anos que a gente tem de planejamento. Então, e claro que na medida do possível, se a gente tiver no final do ano esse caixa mais robusto e tal, a gente vai discutir sim uma distribuição de dividendos, talvez de 50%, a gente passe a fazer isso, como já fizemos no passado. Então, todas essas possibilidades estão na mesa e é uma possibilidade que a gente vai fazer este ano sim. Então, esse excesso nos dá muito conforto para continuar com esse crescimento robusto que a gente está e a gente deve buscar esse crescimento nos próximos anos. Então, acho que esse capital serve para isso um pouco. E claro que excesso também demais atrapalha um pouco o nosso ROI, e isso a gente vai discutindo durante o ano. Super claro. Obrigado, pessoal. Parabéns. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Por favor, Sr. Thiago, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria só ouvir de vocês sobre saúde, como é que vocês estão vendo o ambiente competitivo nesse segmento. A gente viu algumas outras empresas do setor também reportando uma queda de sinistralidade no primeiro trimestre, mas talvez eles tenham dado uma ênfase menor no efeito sazonal. Queria entender como é que vocês veem o ambiente de competição daqui para frente, se eventualmente existe um cenário em que a sinistralidade cai e poderia ter uma competição maior em preços, ou se talvez por vocês terem um modelo mais nichado de negócios, não faria tanto sentido a gente pensar dessa forma. Obrigado. Oi, Thiago. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Thiago, assim, se a gente olhar muitos e muitos anos aqui na Porto e no setor, né, o primeiro trimestre e o quarto trimestre tem sazonalidades mais baixas, né, e o segundo e o terceiro tri são sazonalidades mais altas, né. Nos anos logo pós-pandemia isso ficou um pouco alternado, e a gente viu isso gradualmente voltar a patamares pré-pandêmicos, e a gente foi, inclusive, falando abertamente que a gente estava vendo isso acontecer, né? Acho que a Porto, de fato, voltou a patamares pré-pandêmicos muito rápido, né, comparado com o resto da indústria, e a gente vê que a indústria vai convergindo, né, para esse caminho, né? Acho que a indústria, de fato, tem trabalhado em questões de fraudes, tem trabalhado em questão de novos produtos, enfim, uma precificação mais adequada, na verdade, né? E voltando. Então, eu vejo muito positivamente a indústria mais saudável, né? Eu acho que isso é bom, né? E não posso ser porta-voz dos outros, mas admito que uma racionalidade aqui nessa questão de precificação é mais saudável aqui, né? Falando sobre o que a gente é porta-voz, né, a gente está super gratificante ver os efeitos aqui. Eu acho que é a primeira vez que a Porto, no primeiro trimestre, Porto Saúde, apresenta uma sinistralidade abaixo de 70, né, que de fato manifesta aqui o que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né, do ponto de vista de verticalização virtual. Né? O time médico da Porto hoje, na capital de São Paulo, que é nosso grande espaço, né, maior espaço de atuação, cerca de 40% de todas as consultas já são com o time médico da Porto.
e tipicamente as cirurgias ou os tratamentos hospitalares provenientes, né, dessas consultas são feitas aqui no nosso ecossistema de parceiros preferenciais. Isso tem impacto bastante positivo aqui. Além dos novos produtos que o Dom comentou aqui, enfim, não tem muita novidade, na verdade, tem uma consistência de atuação aqui, Tiago. Então, eu veria uma grande oportunidade setorial, de fato, de ter um período melhor, né, um período mais pungente, o setor voltando a patamares pré-pandêmicos, após os reajustes de preços importantes que foram feitos nos últimos 2, 3 anos, e após as medidas aqui de combate aqui ao desperdício e fraude. Obrigado, Sami. Está claro. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mishari, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado. Olá, pessoal. Depois de talvez uns 20 anos aí como investidora, uma honra estar aqui agora do outro lado da mesa, participando aqui do call. A maioria das perguntas foram respondidas, acho que ficou talvez um ponto, em primeiro lugar, né, sobre competição. O Thiago perguntou agora sobre competição em saúde, a minha pergunta sobre competição em veículos, né, em auto. Como é que vocês estão vendo a dinâmica, né? Essa sinistralidade um pouco mais alta tem ajudado, na verdade, a competição a continuar controlada. E um ponto que eu achei diferente e bastante curioso, que tem tudo a ver com a estratégia, e aí mudando de assunto, né, uma outra pergunta sobre, na estratégia de cross-sell, que né, um dos principais sites, né, que a companhia tem, o cross-sell dos produtos, a gente tem visto a despesa comercial da Porto Saúde caindo nos últimos trimestres, né? Então, o patamar rodava ali em torno de 9% dos prêmios, ele está rodando aí perto de 6,5% dos prêmios, e vem caindo consistentemente nos últimos trimestres. Queria perguntar se isso tem a ver com alguma mudança realmente, ou alguma intensificação da estratégia de cross-sell com corretores que não eram dedicados à saúde, que passaram a vender também os produtos de saúde e tem ajudado essa diluição, acho que seria... E, enfim, só para não perder também esse assunto de saúde, já que de comissão e de despesa comercial, no veículo, no auto, né, na vertical Porto Seguro, a despesa comercial tem aumentado, né? Então, queria perguntar também sobre esse assunto. Foram 3 perguntas e uma, desculpa, mas obrigado. Marcelo? Pode ir? Marcelo, vamos lá. Acho que fundamentalmente, vamos falar das causas aqui, tá? O cross-sell do saúde, de corretores, tem crescido muito aqui, né? O Dom já frisou isso aqui. De fato, nos últimos 2 meses, a gente tem mais de 2.000 corretores por mês protocolando aqui, então é um patamar histórico aqui. Então, essa estratégia vem funcionando e progredindo. Então, isso é muito positivo. O que a gente introduziu de diferente, e depois tem um impacto contábil, que foi dado todo o disclosure, foi um processo novo de estorno, acho que novo na indústria, né? Tipicamente, a indústria trabalha com 4 a 6 meses de estorno das comissões pagas, né? Então, e a gente foi, no último ano e meio, levou para 9 meses, 12 meses, hoje a gente está em 15 meses, de uma forma inédita aqui no setor. O que é que acontece e aconteceu nisso, né? Isso está prolongando a nossa cauda de permanência, nosso churn tem sido bastante comportado, né? Isso, adicionado com o fato privilegiado que a Porto tem de trabalhar não apenas com corretores especialistas, mas, ao contrário, a grande importância dos corretores generalistas que aprendem e gostam de trabalhar com a Porto, isso nos trouxe um conforto de aumentar o prazo de deferimento aqui, desse custo aqui. Isso foi feito no último trimestre do ano passado, onde não teve um impacto integral, né? E agora no primeiro trimestre teve impacto integral aqui, tá? Isso tá nas notas aqui, bem explicado, inclusive os seus impactos. Mas eu acho que o fundamento aqui, Marcelo, bacana estar falando com você aqui do outro lado agora, mas sempre juntos, é importante aqui ver que isso é uma consequência de fato,
uma inovação aqui do ponto de vista de olhar como o corretor na área de saúde, que tem um agenciamento grande, né, se comporta com a Porto aqui. Isso termina também trazendo uma seleção positiva, né? Eventualmente, algum corretor que tem uma intenção de trazer uma conta que vai ficar menos tempo, ele vai saber que na Porto aqui não é o local apropriado para estacionar essa conta. Olá, Mizrahi, Rivaldo, tudo bem? Quanto ao mercado, à indústria, né, em relação à sinistralidade, eu acho que está num momento até oportuno, porque a indústria está caminhando para um índice combinado de 100% no automóvel. Então, toda vez que isso ocorre, a tendência é realmente de reajustes. Então, eu vejo isso como um momento oportuno. E a competição também está estável, tá? Então, estamos enxergando como um momento muito bom. Um certo aumento no comissionamento da seguradora tem alguns fatores. Um deles nós estamos crescendo muito em segmentos não alto, e esses produtos têm uma rentabilidade muito boa e tem um comissionamento um pouco maior. Então, isso puxa um pouco. No automóvel, nós tivemos um pequeno desvio nesse TRI e já estamos ajustando isso também. Então, acho que está tudo em linha, está tudo dentro do projetado. Excelente, pessoal. Obrigado. Complementar aqui, Miss, tudo jóia? É bom te ver aí. Se você abrir o resultado do terceiro trimestre de 2024, na parte de saúde, a gente colocou um comentário ali embaixo que tem o ponto que o Sami comentou. Ele pegou setembro do terceiro Q e o quarto Q por completo e o primeiro Q por completo. Esse diferimento, por que eu estou comentando isso? Em tese, tudo mais constante, a DC que você vir no quarto Q de 2024 ou no primeiro Q, ela tende a ser mais recorrente e estável do que se você usar a média de 2024 ou primeiro e segundo T's de 2024. Mas tem um parágrafozinho lá e explica exatamente as movimentações que a gente fez. Excelente, muito bom para alinhar realmente os interesses. Muito bom, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Paura, do BTG Pactual. Por favor, seu Thiago, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Prazer falar com vocês aqui de novo. Obrigado pela oportunidade. Dado que grande parte aí das perguntas mais industriais já foram feitas e respondidas, eu vou tentar perguntar um pouquinho sobre o resultado financeiro, né, que eu sei que talvez seja alguma coisa mais, né, opaca aqui, ou mais difícil de ter um share on trend, mas só para tentar entender o seguinte, a gente entende, né, claramente a estratégia de preservação de capital, a gente entende, né, o que está embutido na tesouraria de vocês, mas de uma maneira simplista aqui, né, assumindo o portfólio investido, assumindo que cada vez mais vocês, e aí eu não estou dizendo que vai ser consciente ao longo do tempo, mas cada vez mais vocês estão mais aderentes a um 100% do CDI, né, e dado o resultado, né, da tesouraria no primeiro TRI, vis-a-vis o portfólio investido e vis-a-vis o guidance, eu tenho a sensação de que tem algum upside risk aqui. Então, é só para entender se ao longo dos próximos trimestres a gente pode ter alguma coisa que talvez não esteja muito no radar, ou se não, ou se de fato vocês também têm uma sensação de um pouco mais de otimismo aqui para essa linha. Só para pegar mais ou menos essa cabeça, eu já entendi o comentário original de que nada mudou do ponto de vista de estratégia, de alocação, enfim, mas é só para fazer esse follow-up. Obrigado. Tiago, o Celso vai me complementar aqui. É sempre bom quando a pergunta vem com o pode, né? O pode ou é possível, porque nos permite também considerar a possibilidade da gente, que é a tua pergunta, imagina, a gente ser surpreendido positivamente, né? No momento, eu acho razoável dizer que as projeções para esse ano, do ponto de vista do macro ou de potenciais instabilidades, estão bem mais moderadas, né, do que a gente viu nas divulgações de resultado do quarto TRI, falando do mercado de uma forma geral. A gente, portanto, também considera a possibilidade de haver surpresa positiva nessa linha, né, especificamente. Fala, Celso, quer complementar?
Não, Tiago, a gente tem o guidance, a gente está mantendo o guidance que a gente colocou lá. Claro que a gente pode ter surpresas positivas também. A nossa geração de caixa também está um pouco maior do que a gente projetou. Então, por enquanto a gente mantém o guidance, né? A gente tem uma situação ainda muito complexa, né, de juros no Brasil. A gente tem as discussões se vai parar, se não vai parar, se a inflação vai ceder um pouco, se a inflação não vai ceder um pouco, né? Então a gente ainda não tem esse cenário completamente definido e a gente mantém as nossas alocações. Apesar da gente estar 99 e alguma coisa do CDI, quase 100% do CDI, a gente protege muito o nosso passivo de inflação. A gente gosta muito desse título de inflação em um duration mais médio, né? Não muito longo, um duration mais médio. Então a gente gosta de proteger muito os nossos passivos de inflação, isso tem ajudado bastante. Então a gente depende um pouco muito desse CDI médio, de como se vai comportar a inflação nos próximos meses, e a nossa geração de caixa realmente ela está muito robusta. Então, por enquanto, como o Kaki disse, ainda é muito cedo para a gente mudar alguma coisa no nosso guidance, né? A gente pode estar até aqui conjecturando se a gente está na parte mais alta do guidance, aí eu não tenho como não concordar com isso, mas pode ser que sim, pode ser que a gente está trabalhando com a parte mais alta desse guidance de resultado financeiro. O Thiago, também acho que vale a pena sublinhar uma parte da fala do Celso sobre quais são as nossas premissas, né? Qual é a estratégia na gestão dos nossos ativos financeiros. Eu acredito que seja relevante para as modelagens de vocês em relação às receitas financeiras que a gente pode obter. O nosso grande foco é proteger realmente o capital em relação à inflação, né? E não ao CDI. Felizmente, na série histórica mais alongada, de 10, 12 anos, a gente tem conseguido as duas coisas, porém, obviamente, não é a ancoragem que a gente sugere que vocês tenham. O CDI, sim, a proteção do patrimônio contra a inflação, a gente não deve mudar nada nessa política. Duas coisas, Paura. Eu fiz isso depois que eu entrei também. Se você olhar aí o retorno da Porto, 5 ou 10 anos, ele é, na verdade, superior ao CDI. E bem superior, tá? É mais de 110, 120. Eu tinha feito em 2024, acho que era coisa de 140, mas eu recomendo você fazer. Mas mais que isso, eu acho que teve um componente de inflação que foi mais forte, que explica, mas eu acho que a pessoa mais qualificada para fazer isso é justamente quem é muito responsável por esse resultado, que é o Isaac. Então acho que o Isaac pode explicar um pouquinho melhor o que impactou no trimestre. Em termos de rentabilidade, de fato, a sazonalidade do IPCA, aqui também tem sazonalidade, deve ter o nosso melhor trimestre em termos de índice composto, né? Em termos de percentual, a gente teve quase 2% de retorno. Nossa expectativa aí é algo de 5,6%. Provavelmente, se isso se observar, os próximos trimestres não devem trazer. Essa nossa alocação não deve trazer um ganho em relação ao CDI. Então, provavelmente, a gente fica um pouco abaixo do CDI. Então, de um modo geral, a gente tem um orçamento que está aí, que está expresso no guidance, que ficaria um pouco abaixo do CDI, né, dependendo de onde vai parar o CDI, mas temos outras variáveis que podem mudar um pouco esse jogo, principalmente nessa nossa alocação de bolsa, que é uma alocação que pode trazer um retorno que pode deixar a gente mais próximo do CDI. Mas acho que, como foi muito bem colocado pelo Kaki, a ideia aqui é que a nossa carteira não tenha o benchmark no CDI, e sim, você vê que, historicamente, essa alocação em juro real, ela é importante, relevante, grande, e provavelmente a gente, quando você, de fato, encerrar o ciclo e tiver o espaço para queda de juros, ela começa a trazer vantagem em relação ao próprio CDI, mas ao longo desse ano, é provável que a gente não consiga chegar no CDI se não tiver ajuda de outros ativos que estão aqui na nossa alocação. Perfeito, pessoal. Obrigado aí pela resposta super completa aí, e parabéns aí pelos resultados. Valeu, Thiago. Obrigado. Bom, pessoal, entendemos que não temos mais. Não havendo mais perguntas, convido o time de executivos da Porto para as considerações finais. Por favor, senhores, podem prosseguir. Pessoal, em nome do Dom, do Celso e de todo o nosso time da Porto, eu agradeço novamente pelo interesse e pelo tempo de todos vocês.
nós permanecemos à disposição. Por favor, não deixem de endereçar sugestões, críticas para a nossa área de relação com os investidores. Nós vamos atendê-los da melhor forma e da mais célere possível. Tá? Obrigado novamente a todos e um ótimo final de semana. A conferência do primeiro trimestre de 2025 da Porto está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.